Salve Maria. Aqui uma resposta a esses pastores dessa autoridade fala que Pedro, o ministério de Pedro, ele é falha, porque Cristo repreendeu Pedro em Mateus 16, 22 em diante. Pedro renegou Cristo 3 vezes. Como vão seguir esse homem? Como Pedro é papa, que seu ministério é infalível, porque Pedro negou Cristo, Cristo repreendeu Pedro, chamou Pedro de Satanás, tal, etc, piriri, parará, essa falange protestante. Por que Cristo repreendeu Pedro? Que Pedro não tinha um parácto, o espírito da verdade, do conhecimento. Que Pedro renegou Cristo 3 vezes, porque Pedro não tinha o Espírito Santo. Olha só aqui, o senhor vai falar pra gente, ó, pra gente refutar esses hereges aí dessa internet. Fica entrando no canal, dando risadinha, babá. Meu irmão, nem todo mundo que Senhor, sim, chama Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Mateus 7, lá do 21 até o 23. Nem todo mundo que ora em língua vai ser salvo. Nem todo mundo que ora em língua tem o verdadeiro Espírito Santo. Porque o Satanás, ele ora em língua também, ele é um anjo caído. Interessante. Simples entender isso. Satanás também prega a palavra. Satanás também conhece Bíblia. Mas não segue o fundamento dos apóstolos. Olha só que interessante, cara. Por isso que Pedro renegou Cristo. Em João, João 14, deixa eu ver. Não, 16. 16, ó. 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, ó. Porque não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não as podeis suportar agora, ó. Olha só. Eles não estavam preparados ainda para receber toda a verdade, o conhecimento, porque eles não tinham o Espírito Santo. Por isso que Mateus 16, aqui, ó, 22, a Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termo, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Não tinha o Espírito Santo, não tinha todo o conhecimento da verdade. Eles não estavam preparados ainda. E também a profecia aqui, Mateus 16 até 18, eles não entendiam ainda quem seria a pedra dessa igreja, que iria edificar, pedra angular, Cristo. E mudou o nome de Pedro para Cefa, para Kefa. Pedro não entendia ainda isso. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, uns dizem que é um dos profetas, mas vocês, Pedro exprime a sua fé. E Cristo profetiza: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra foi minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligar na terra, etc, etc. Eles não entendiam isso. Ele está sendo capacitado. Ele está sendo ensinado. Tanto quando desce o Espírito Santo, em Atos Apóstolos 2, e Cristo dá o pastoreio a Kefas, a Pedro, que negou, que foi repreendido, etc. Ali ainda não tinha o Espírito Santo. João 21, do 15 ao 17. Certo? Agora, você presta atenção, cara. Só com esse versículo você distorce toda essa falange protestante mentiroso contra o pastoreio. Pedro não é papa, Pedro não é líder, o ministério é falha. Engraçado, quando Pedro estava sendo martirizado de ponta cabeça, vê se ele negou Cristo, que o Espírito Santo já estava sobre ele. Em João 16, olha só. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não
a vocês suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ó, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, ó, e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. Sobre ti, Pedro, de que é uma igreja. Cristo está falando o quê? Da igreja futura. Eles não falarão por si mesmo, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo fez ele lembrar tudo que Cristo ensinou, todas as profecias, todos os milagres e prodígios, e ainda as coisas que há de vir ainda. Eles não estavam preparados ainda. Quando desce o Espírito Santo, em Atos Apóstolos 2, protestante, mentiroso. Atos Apóstolos 2 aqui, ó. Quem começa a pregar primeiro? Pedro. Atos Apóstolos 2,14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, com a companhia dos 11, com a voz forte, disse: homens da Judeia, e vós, todos que habiteis em Jerusalém, sejai-vos conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Quem está falando através dele? Quem? O Espírito Santo. Porque eles não estavam preparados, agora ele está preparado. Tudo que ele viu Cristo fazer, tudo que Cristo ensinou para ele, o Espírito Santo está falando através deles. E ainda, mais coisa ainda. Converte mais de 3 mil almas. Atos Apóstolos 2,41. Pedro curando. Atos Apóstolos 3. Pedro e João convertendo mais de 5 mil pessoas ali. E, ó, Atos Apóstolos 4, ó. Enquanto eles falavam, o povo viram os sacerdotes e o chefe do templo e os saduceus contrariado porque ensinava o povo e anunciava na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram. E o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos de 5 mil. Quem está sobre a vida de Pedro? Quem está falando através de Pedro? Atos Apóstolos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo, e assim, ouviu. Se cumpriu ou não se cumpriu? Então, cara, essa igreja não é uma igreja protestante, não é uma igreja de divisão. Essa igreja tá o próprio Espírito Santo falando com os padres, falando com os leigos que está em sintonia com esse corpo místico. Interessante. Vem Espírito Santo, vem esse Espírito Santo sobre a minha vida, esse Espírito Santo que irá edificar a igreja, que irá proclamar Jesus Cristo que é o Senhor. Vocês não falarão por si próprios. Eu fico imaginando aqui, cara. As Apóstolos 5, 15, 16. Quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curava, expulsava demônios. Imagina essa unção desse Espírito Santo sobre a vida de Pedro que eu não vejo hoje nessa atualidade, cara. Veja esses padres mornos, esses jovens que diz que é discípulo, que é membro da igreja de Cristo, morno. Não defende a igreja, não vê vídeo apostólico, apologético desse servo igual a nós, não valoriza a nossa pregação. Que Espírito Santo que está sobre esse jovem nessa igreja hoje em dia? A missa, cabra, só falta dormir na Santa Missa. Olha a diferença do Paráclito, do Espírito Santo que estava sobre a vida da igreja ali no primeiro século, na igreja primitiva. O que aconteceu com esse jovem hoje em dia? Nós possamos ser cheios desse Espírito Santo, cara. Rebater aquele que quer envergonhar a igreja, que persegue a igreja, que denigre Nossa Senhora, que fala que Pedro ele é um herege, ele não é papa. Que Espírito Santo que está nessa igreja nossa hoje em dia,
de mornidão. Cadê o Espírito Santo? A unção que desceu ali em Atos Apóstolos 2. Os caras começaram a pregar, os caras começaram a refutar, começaram a combater, começou a ser martirizado, dando a vida por essa igreja. E você tá aí nessa mornidão, meu irmão. Acorda, geração. Vamos valorizar os nossos profetas católicos. De acordo com os primeiros cristãos fizeram. Santo Estevão ali. Atos Apóstolos 7. Sendo apedrejado, cara, pelo evangelho. E você brincando de ser católico. Deixando esses caras difamar a sua mãe, que é a igreja. Ô, geração de católico feito às coxas. Ah, mas Sérgio Roberto, essa é uma palavra muito dura. Tô pouco me lixando pra você, meu querido. Você não quer saber da igreja? Vai, vira protestante, então. Você não ama essa igreja? Vira protestante, mas um herege. Ou ama essa igreja por completo. E honra os que nela anunciam a verdade. A começar do padre. Só sou uma voz, cara. Sou ninguém. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Que Espírito Santo maravilhoso, cara, que nós temos nessa igreja. Salve Maria. Desce o Espírito Santo, cara. Sobre o magistério. Doutrina, fundamento dos apóstolos. Aqui, ó. Não tenha medo de anunciar, cara. A igreja refuta qualquer protestante, qualquer herege, por mais conhecedor que seja, teólogo, historiador, ou... A Bíblia dá esse respaldo para você combater, Tito 9. Que eles não vão seguir o magistério. Eles têm sua própria interpretação, cara. Você quer combater o Espírito Santo, cara? Que é o Espírito da verdade? Que está sobre a igreja. Então a verdade está sobre a igreja. A verdade está na igreja. A verdade é a igreja. A verdade é a escritura que mostra a igreja. Fundamento dos apóstolos. O protestantismo, ele não tem a verdade, cara. Tem a verdade do próprio fundador dele. Etc, etc. A verdade está na igreja. 1 Timóteo 3,15, que é o baluarte da verdade. Efésios 3,10. Divina Universidade da Sabedoria será conhecido pela igreja. Não pelas igrejas. Não por várias igrejas. É uma só igreja, meu querido. Que tem o Espírito Santo, é uma só igreja. O Espírito Santo assiste essa igreja que foi gerada, fundada na cruz e se tornou pública em Atos Apóstolos 2. E falava através dos apóstolos. E fala até hoje, cara. Só deixar ser usado e seguir o fundamento dos apóstolos. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Acorda, católico.